Voltamos com o debate, o primeiro em Santa Catarina, em TV aberta, hoje com os 6 candidatos. De acordo com a legislação eleitoral, que tem que participar do debate, embora a disputa em Santa Catarina seja entre 8 candidatos. Agora, neste bloco, vamos apresentar a cada candidato uma pergunta gravada com representantes da sociedade. Agora, ao vivo, vamos pedir ao senador Raimundo Colombo que retire o nome do envelope para saber qual é o telespectador, o representante da opinião pública, que vai fazer a pergunta ao candidato Raimundo Colombo. Ivan Moritz, médico. O médico Ivan Moritz faz a pergunta ao senador, candidato Raimundo Colombo. Ele vai ter 2 minutos, 1 minuto e meio para a sua resposta. Vamos então à pergunta do médico Ivan Moritz Martins da Silva. Boa noite, o meu nome é Ivan Moritz Martins da Silva, eu sou o chefe do serviço de urologia do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Na minha especialidade, e acredito que em praticamente todas as outras especialidades do Hospital Celso Ramos, que é o maior hospital geral público de Santa Catarina, os nossos ambulatórios têm atendido, em média, 80% de pacientes provenientes dos mais variados cantos do estado, em detrimento da grande Florianópolis, onde o atendimento representa apenas 20%. A semana passada nós tivemos a oportunidade de atender, nesse referido hospital, um menino de 15 anos que viajou a noite inteira de Chapecó até a nossa capital, acompanhado dos pais, para fazer uma consulta médica porque ele tinha fimose, que é uma doença congênita do pênis, onde a pele não é colocada para fora e que necessita um tratamento cirúrgico com anestesia local. Eu gostaria de saber dos candidatos até quando essa migração das ambulâncias de todo o estado para a capital vai permanecer, já que nós sabemos que nas maiores cidades do interior existem hospitais regionais de referência com especialistas idênticos aos da capital e que poderiam perfeitamente resolver esse tipo de problema. Volto a questionar, quando isso vai mudar? 1 minuto e meio ao senhor, candidato Raimundo. Bom, gostaria de cumprimentar o doutor Ivan, querido amigo, e agradecer pela sua participação, pela pergunta. Eu considero normal que um pai e uma mãe queiram levar o seu filho para o melhor lugar onde tenha o melhor atendimento. Essa é a vontade de cada um de nós, é assim que a gente age, é assim que a gente reage. Mas evidentemente que há como resolver isso. Com as policlínicas que eu falei, a partir do momento em que você vai ter um atendimento com um especialista, ele vai atender, vai orientar e vai dizer, olha, aqui em Chapecó nós temos uma área especialista, vocês podem confiar, é possível fazer a cirurgia aqui e fazer com que o atendimento se realize ali sem a necessidade da viagem, sem esse sacrifício e em condições absolutamente iguais de atendimento, como o senhor mesmo falou. Então, no meu entendimento, a forma de evoluir, de avançar, é exatamente a instalação das policlínicas. E também a necessidade de continuar investindo, como está sendo feito, nos hospitais por região, para que a demanda seja atendida ali, seja resolvida ali. Isso é muito melhor. Como prefeito, eu lutei muito com isso, né? Eu percebi o quanto nós podemos avançar a partir do momento em que você faz o atendimento e, pelo especialista, você encaminha para a solução local. Embora, claro, a gente sabe, todo cidadão que procura um médico, ele está inseguro, ele quer um atendimento numa cidade com mais equipamentos, mais especializado. Então é exatamente uma questão de cultura e também de condições. Através das policlínicas, nós vamos minimizar enormemente essa questão. Obrigado. Agora a nossa companheira de trabalho, Melina Calduro, vai a senadora Ideli Salvato, candidata Ideli Salvato, que vai retirar o nome do representante da sociedade e ela vai responder a sua pergunta. Paulo Borba, da OAB, presidente então, da OAB. Então a senhora vai ter 1 minuto e meio para responder a pergunta do presidente de Santa Catarina da OAB, o advogado Paulo Borba. Todos os candidatos, através de sorteio, terão escolhidos aqui aqueles que vão responder. Vamos lá, a pergunta. Meu nome é Paulo Roberto de Borba, presidente da OAB de Santa Catarina, e questiono aos candidatos se conhece o modelo de defensoria dativa em Santa Catarina, feito de forma eficiente pelos 7.000 advogados nos 293 municípios de Santa Catarina, e se conhecem o modelo de defensoria pública dos outros estados brasileiros, e que o nosso modelo de defensoria dativa é um modelo que tem uma capilaridade muito grande, com custo baixíssimo ao Estado, e que
o modelo de defensoria pública em outros estados da federação, eles estão sendo considerados ineficientes pela própria população. Se será implantado, e a minha pergunta é esta, se será implantado em Santa Catarina o modelo de defensoria pública ou se continuará sendo feito pelos 7.000 advogados de Santa Catarina o modelo de defensoria dativa, que dá um acesso enorme a todos aqueles, em todos os pontos do estado de Santa Catarina, aqueles que necessitam do judiciário e da defensoria dativa para acesso à justiça. Bom, Dr. Paulo Borba, nós participamos do debate na OAB, foi um excelente debate, este foi um dos temas tratados e eu quero repetir aqui o meu compromisso assumido com a Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, um compromisso de parceria, porque nós temos nos nossos presídios muitas pessoas que já poderiam estar em liberdade porque a revisão do seu processo não é feita. Então eu assumi o compromisso de nós podermos fazer isso em parceria com a OAB, até para a gente poder aliviar, ter vagas para poder continuar cumprindo, né, os mandados, prendendo quem precisa estar preso e não na rua cometendo crime. E na questão da defensoria, nós somos o único estado no Brasil que ainda não tem o sistema, né, da defensoria pública. Portanto, eu acredito que nós não teremos como não ter a defensoria pública, mas nós podemos fazer a parceria mantendo o sistema que a OAB hoje presta inestimáveis serviços, né, na defesa do cidadão que não pode pagar pela justiça. E justiça que as pessoas não podem acessar porque não pagam, não podem pagar, não é justiça. Portanto, nós temos este compromisso de parceria com a OAB e eu reafirmo aqui, até porque nós precisamos garantir que todos os catarinenses, por mais simples e humilde que sejam, eles tenham o direito a defender os seus interesses. A nossa companheira de trabalho, Melina Calduro, vai agora ao candidato Carmelito Schmigel. Ele é do PMN, vai retirar o nome da pergunta e vai dar a sua resposta. Pedro Moreira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, economista, administrador, vai agora fazer a sua pergunta, que será respondida pelo candidato Carmelito em 1 minuto e meio. Boa noite. Sou Pedro Moreira, economista, administrador de empresa e professor de administração financeira da Universidade Federal de Santa Catarina. Senhor candidato, senhora candidata, Santa Catarina é o 5º maior produtor industrial, é um dos primeiros produtores de alimento e ocupa as primeiras posições em emprego e renda. Mas, apesar disso, Santa Catarina é extremamente pobre em obras de infraestrutura, em financiamento de obras de infraestrutura, principalmente em saneamento básico, onde apenas 12% das populações urbanas são servidas com esgotamento sanitário. Isso coloca o nosso estado à frente apenas do estado do Piauí. Além disso, faltam recursos para a saúde, educação, segurança, transportes, portos, aeroportos, etc. Pergunto, sua proposta de governo tem projetos prontos para captar recursos financeiros para investimento nas áreas citadas? Quais são eles? 1 minuto e meio, candidato. Boa noite, professor Pedro. Eu agradeço a pergunta. Quero dizer que eu sou filho de professores e a gente fez um trabalho bastante grande, um projeto bom para a área da educação. Esse é o princípio, a raiz para que a gente possa levar esse conhecimento para a população fazer a cobrança. Mas em 1996 nós iniciamos um trabalho bastante grande para saneamento básico em Joinville. Não conseguimos pôr em prática. Em 2004 nós apoiamos um prefeito com o projeto de municipalização das águas de Joinville. Com a municipalização, hoje nós temos 32 milhões em caixa, porque Joinville tem apenas 12% de saneamento básico. E este é o projeto que dá para fazer para todos os municípios, para que tenha dinheiro para fazer o saneamento básico, resolver problemas de saúde, educação, segurança. Uma das formas para fazer. A outra, os grandes empresários se instalam em Santa Catarina, ganham terrenos, são isentos de impostos, produtos de importação não pagam ICMS, no nosso governo vai ter que pagar.
Não dá a troca simplesmente de fabricar doentes que sugam o trabalhador até o fim, depois encostam para o INSS, para os hospitais, quando os pequenos empresários pagam os impostos daí para curar a doença desses trabalhadores. Então, os grandes empresários também vão ter que pagar, não só os pequenos. Tudo bem. Agora, Melina, vai ao candidato Valmir Martins, que também, a exemplo dos outros 3 candidatos que já responderam, escolher o representante da opinião pública e vai fazer uma pergunta ao candidato pessoal, Valmir Martins. Vamos lá, o nome, todos os candidatos por ordem de sorteio, como estão vendo, define aqui a quem responder. E a resposta é... Pedro Lopes. Da FETRANSESP. Pedro Lopes, empresário, é presidente da Federação de Transportes de Cargas e Encomendas aqui de Santa Catarina. E a pergunta é dele, dirigida ao candidato Valmir Martins, que tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Vamos lá. Eu sou Pedro Lopes, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina. A minha pergunta é, considerando que ainda estamos no planejamento da construção de ferrovias no estado de Santa Catarina, ao longo desses muitos anos que estão previstas a concretização destas obras, qual é o planejamento que se tem para a melhoria das nossas rodovias, para permitir o escoamento da economia catarinense, das cargas através dos nossos caminhões, e o que pensa também no planejamento de mobilidade urbana para combatermos os gargalos que também interferem na relação econômica e trazem prejuízos incalculáveis para o setor de transporte de carga. Olha, meu caro Pedro Lopes, caros ouvintes, estamos aqui assistindo nesse programa aqui um rosário de promessas, imenso, muito grande, né? E se nós olharmos assim os recursos do Estado e os recursos da União, né, nós vamos ver as dificuldades que temos pela frente. Se analisarmos, por exemplo, o orçamento da União de 2009, nós vamos ver que para transporte nós tínhamos menos de 1%. Então o problema está posto aí, né? Por que não tem dinheiro para transporte? Não tem dinheiro para transporte porque tem dinheiro para pagar a dívida pública, não é? Então, 380 bilhões para pagar a dívida pública, 36% do orçamento da União, não é? E menos de 2%, menos de 3% para a saúde, menos de 5% para a saúde, menos de 3% para a educação, não é? Quanto à questão da mobilidade urbana, acho que é preciso investir pesadamente, não é, no transporte público de qualidade. Sem transporte público de qualidade, nós não resolveremos os gargalos urbanos, né? Os candidatos por aí costumam prometer mais elevados, né, mais viadutos, né, e transferem a solução do problema para outro tempo. Seu tempo, candidato. Agora, a pergunta que quem vai responder, a pergunta de um representante da opinião pública, é o candidato do Partido Verde, Rogério Novaes. Vamos lá para ver a quem ele responde, vai ter 1 minuto e meio para responder a candidato. É o promotor de justiça Afonso Guizo Neto, que faz a pergunta agora ao candidato Rogério Novaes, do Partido Verde. Depois também participa a candidata Ângela Bim. Vamos então à pergunta ao candidato Rogério Novaes. Afonso Guizo Neto, promotor de justiça. Considerando o atual momento, no sentido de reiteradas medidas legislativas que buscam impedir ou mesmo diminuir a atuação do Ministério Público no combate à corrupção, no combate aos atos de improbidade administrativa, eu gostaria de saber do candidato qual a sua postura, uma vez eleito, com relação à atuação do Ministério Público. Ou seja, se vai tomar medidas que vão fortalecer essa atuação do Ministério Público, respaldar essa atuação do Ministério Público, a exemplo do que ocorre, por exemplo, na indicação da lista tríplice, onde a classe indica 3 candidatos e o governador, por disposição constitucional, pode indicar um dos 3. Vai respeitar a vontade da classe, indicando democraticamente o mais votado? Há exemplo também, uma outra questão, de leis que ajudam a fortalecer a atuação do Ministério Público, como ficha limpa. O candidato é favorável à ficha limpa? 1 minuto e meio, candidato. Doutor Afonso, obrigado pela pergunta. Num Estado democrático de direito, as pessoas se fazem representar no seu direito,
No entanto, não é possível que todas as pessoas tenham acesso a tudo que elas entendem necessitar fiscalizar. Para isso existe o Ministério Público, ou seja, é um órgão representativo das pessoas que deveriam, se pudessem, fazer elas próprias a fiscalização. Nada mais justo, nada mais correto, nada mais certo do que o Estado, no caso o Estado catarinense, perceber na manifestação do Ministério Público a sensibilidade das pessoas. Por quê? Porque o Ministério Público responde à provocação da sociedade no momento que ela se sente de alguma maneira lesada. Tá? Isso vai ser, com certeza, absoluta respeitado no nosso governo. Com relação à indicação da lista tríplice, eu entendo a sua preocupação, creio que em alguns momentos, eu não vou aqui julgar passado, até porque o Partido Verde estabelece no futuro e na solução do horizonte para frente o seu projeto de administração. No entanto, considerando a sua pergunta, independente de juízo de valor do passado, claro que o Partido Verde, claro que o Rogério Novaes, claro que Guaraci Fagundes, claro que Marina Silva, claro que Guilherme Leal vão sim respeitar o desejo da sociedade representada em entidades de classe e movimentos sociais e nela própria. Agora, a vez da candidata do PP, a deputada federal Ângela Min, que também vai retirar o nome de quem ela vai responder a pergunta de representante da opinião pública. É o empresário Glauco Corte, que é diretor, é um dos integrantes da diretoria da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. Vamos à pergunta. Glauco José Corte, primeiro vice-presidente da Fiesc. Um dos primeiros passos para a criação de um ambiente favorável à redução dos tributos é não promover aumentos da carga tributária atual. A Fiesc pergunta ao candidato ou à candidata se assume o compromisso de não aumentar a carga tributária por qualquer que seja a forma no seu período de governo. Eu gostaria de responder ao quase presidente, respondeu pela presidência da Fiesc, professor Glauco Corte, aos empresários, aos cidadãos, aos trabalhadores, de que, além de não aumentar a carga tributária, nós vamos trabalhar com muita transparência. O cidadão de Santa Catarina vai saber onde o dinheiro público será aplicado. Essa vai ser a nossa forma de agir. E a educação tributária é de fundamental importância. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós precisamos trabalhar esse sistema para que, com transparência, com gestão, com atitude, nós possamos mostrar ao cidadão onde esse dinheiro vai ser aplicado. E aí, sem dúvida, nós podemos fazer mais e melhor para que nós tenhamos uma educação com qualidade, a saúde com qualidade, a oportunidade do nosso jovem ser um empreendedor com a qualificação adequada, com resultado. É isso que nós queremos e todos saberão onde esse dinheiro será aplicado. Esse é o nosso compromisso, transparência, seriedade na aplicação do recurso público, como fizemos em Florianópolis. Obrigado, candidata Ângela Min. Então, aqui encerramos esse bloco, onde os candidatos responderam a perguntas de representante da opinião pública. Logo depois do intervalo comercial, daqui a 2 minutos, os jornalistas da TVBV vão questionar todos os 6 candidatos. Voltamos em 2 minutos.